Olá, meus queridos, mais um estudo com Deus começando por aqui e feliz com a sua presença mais um dia. Vamos continuar aqui nossa leitura de 1 Coríntios, uma palavra maravilhosa que eu tenho certeza que tá te edificando aí, porque aqui, meu amigo, sempre me edifica, sempre me ensina muito. É um livro maravilhoso. Amém? Então eu te convido a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13 em diante. Amém? Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado amigo, professor Espírito Santo. Ele que sempre nos ajuda, nos ensina todas as coisas, aquele que foi deixado pelo Senhor Jesus para que a gente pudesse aprender com ele e dele aqui nessa terra. Amém? Então vamos orar neste momento, feche seus olhos. Senhor Jesus, mais um dia na sua presença, te agradecemos. Quero colocar diante de ti a minha vida e a vida daquele que está assistindo esse vídeo, Pai. E eu peço, Senhor, abra nosso entendimento, nossa compreensão da sua palavra. Senhor, entre nos nossos corações a tua palavra, Jesus, e nos ensine, exorte, console e transforme. Que ela venha, ó Deus, fazer morada em nossos corações, dar frutos na nossa vida. Desça sobre nós o Espírito da revelação e da sabedoria do Senhor. Amigo e amado professor Espírito Santo, nos ensina todas as coisas. Nos ajude a ler e compreender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. E amém. Bora lá para a nossa leitura de hoje, então. Sem muitas delongas, já entrando aqui no 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13 em diante. Amém? E vamos lá. Portanto, aquele que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento é infrutífero. Aqui nós estamos falando dos dons espirituais e aqui está falando sobre a oração em línguas estranhas, oração na língua dos anjos, como algumas pessoas falam. Aqui está dizendo que quando nós oramos nessa língua desconhecida, na língua dos anjos, o nosso espírito, ele que ora, mas a nossa mente fica infrutífera. Nós ali não entendemos aquilo que nós estamos orando. Amém? Continuando aqui no versículo 15. O que farei, pois eu orarei com espírito e também orarei com entendimento? Eu cantarei com espírito e também cantarei com entendimento. Então o que ele está falando aqui? Que seja equilibrado. Nós oramos em espírito ali nas línguas, ali, línguas desconhecidas, mas também oramos na nossa língua, no nosso entendimento. Então, que a gente tenha um equilíbrio ali naquilo que a gente está fazendo diante de Deus. Versículo 16. Do contrário, se tu abençoares com o Espírito, como dirá amém o indulto sobre a tua ação de graças, já que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. O que ele está falando? Se você ficar orando em línguas e orar por alguém e falar em línguas, como que a outra pessoa que está recebendo a oração vai poder dizer amém se ele não está entendendo? Certo? Continuando no versículo 17. Porque realmente tu dás bens a graça, mas o outro não é edificado. Eu agradeço ao meu Pai que falo mais línguas do que vós todos. Eu agradeço ao meu Deus, que falo mais língua do que todos vós. Perdão, tô repetindo, Continuando no versículo 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras no meu entendimento, para que pela minha voz eu possa também ensinar aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Na malícia, sede criança, mas no entendimento, sede homem. O que Paulo está falando? Eu agradeço por falar em línguas estranhas mais do que todo mundo. Mais do que vocês. Mas eu prefiro ali no meio das pessoas, no meio da igreja, falar 5 palavras que as pessoas vão entender do que um monte de línguas estranhas, porque não vai edificar ninguém. Então ele está falando que isso você deve fazer ali no seu íntimo, com você, na sua casa, Agora, quando você estiver em público, que você fale coisas que as pessoas possam compreender. É isso que ele está dizendo. Versículo 21. Na lei está escrito, através de homens de outras línguas e por outros lábios, eu falarei a este povo, e ainda por todos que não me ouvirem, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Mas a profecia não serve para os que não creem, mas para os que creem. Se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar,
e todos falarem línguas, e entrarem aqueles que são iletrados ou os incrédulos, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e entrar um que não crê, ou um iletrado, por todos é convencido, por todos é julgado. E assim os segredos do coração ficarão manifestos, e assim prostrando-se sobre a tua face, ele adorará a Deus, relatando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ele está falando aqui, que se todos estiverem congregados, aqui no versículo 23, e todos ficarem falando em línguas estranhas, e entrar ali uma pessoa analfabeta, que não tem muito conhecimento, um incrédulo, não vai achar que todo mundo tá doido em ficar falando ali em outras línguas? Agora, se ali entrar, quando todos estão congregados, um iletrado, como ele fala aqui, no caso um ignorante, que não tem muito conhecimento, um incrédulo, estiverem profetizando, e aquela pessoa ali receber uma profecia, ele não vai admitir que ali Deus está, porque afinal de contas, Deus manifesta que está no coração do homem. Aquilo que você não fala para ninguém, Deus revela. Então, quando acontece ali uma profecia que entrega a uma pessoa, que ele não falou nada para ninguém, e que aquilo ali Deus revela para aquela pessoa e sai da boca daquela pessoa sem ela conhecer ela de nenhum lugar, aquilo ele percebe que aquilo é de Deus, aquilo sim vem do Senhor. É isso que Paulo está falando, que a profecia, ela causa o quê? Ela causa nas pessoas mais fé, faz as pessoas acreditarem que Deus está naquele lugar. Amém? Continuando aqui, olha, perdão pelo barulho do fundo. Vocês já conhecem esse barulhinho aqui, né? Já sabe que é cortando grama. Eu moro numa fazenda e nós estamos aqui em volta de um monte de grama e é tempo de cortar grama, meu irmão. Então, tenha paciência, que você possa compreender aí. É assim mesmo. Preste atenção aqui em mim, amém? Em nome de Jesus. Versículo 26. Como é então, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. Que todas as coisas sejam feitas para a edificação. Se algum homem falar em uma língua desconhecida, que seja por 2 ou no máximo em 3, e a seu turno, e que alguém interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, Paulo está aqui falando aos coríntios aqui. Porque o que está acontecendo? Eles não estão sabendo lidar com os dons espirituais. Como agir dentro da igreja ali com os dons, né? Ali falando em línguas estranhas, tá? Eles não estão sabendo organizar ali para ficar uma coisa, vamos dizer assim, equilibrada, uma coisa organizada. Então, Paulo está ali dizendo como é para ser feito. Ele está dizendo como que é para se proceder ali durante um culto. Versículo 19. E falem 2 ou 3 profetas e outros julguem. Se alguma coisa for revelada ao outro, que está assentado, o primeiro permaneça em silêncio. Porque todos vós podeis profetizar um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que ele está falando? Que tem organização no meio do culto. Que se um for profetizar enquanto o outro está profetizando, que espere o outro terminar. Para que não fique aquela bagunça, para que todos possam entender. E ele termina aqui dizendo no versículo 32, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Então o profeta ele pode se conter, ele pode esperar, ele pode esperar um pouco até o outro ali terminar, para que possa ter uma organização no culto. Versículo 33. Porque Deus não é autor da confusão, mas da paz. Como em todas as igrejas dos santos, vossas mulheres estejam em silêncio nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas à obediência, como também diz a lei. E se elas, versículo 35, desejarem aprender alguma coisa, perguntem a seus maridos em casa, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Na época de Paulo, especialmente ali em Corinto, conviviam diversas culturas juntos ali. E cada cultura tinha sua maneira de lidar em situação com a mulher, com o homem. E Paulo estava ali orientando para que as pessoas possam observar as culturas, né? Cuidar ali das culturas. E ali ele está falando especialmente às mulheres, que elas permaneçam em silêncio, porque não é permitido elas falarem, porque isso é uma cultura ali daquele lugar.
Então, a Bíblia, irmãos, nós temos que compreender que tem também um contexto por trás de cada fala, de cada carta. Por que Paulo está falando isso? Porque naquele tempo, daquela forma, naquela cultura, para aquela determinada cultura ali em Corinto, era necessário que fosse assim, porque eles estavam vivendo em determinada cultura. E precisava se respeitar, precisava se, ter ali um equilíbrio. Então Paulo estava dizendo, olha, tenham, permaneçam seguindo as suas culturas, tenham sabedoria em lidar com as coisas. Amém? Continuando aqui no versículo 36. Porventura a palavra de Deus partiu de vós ou somente chegou até vós? Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se algum homem ignora, é ignorado. Portanto, irmãos, desejai arduamente profetizar e não proibais falar em línguas. Todas as coisas sejam feitas decentemente com ordem. Paulo está falando no versículo 39, não desejai arduamente, no caso assim, com muita vontade, profetizar. E não proíbam falar em línguas estranhas. Porque as línguas estranhas é algo que nos edifica, então é importante fazermos. Amém? Mas que tudo, ele termina aqui no versículo 40, seja feito em ordem, Em ordem e com decência. Amém? Capítulo 15, que tem como título aqui a ressurreição de Cristo. Versículo 1, que diz: Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes, no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória o que vos preguei, se não crestes em vão. Versículo 3. Porque eu vos entreguei primeiramente também o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado e que ele ressuscitou o terceiro dia de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas, no caso que é Pedro, e então pelos 12, e após isto ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grandes parte permanece até agora, mas alguns já dormem, no caso já morreram. Versículo 7. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. E por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que foi concedida a mim não foi em vão. Mas eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está aqui contando, a trajetória que ele transmitiu aos coríntios, aquilo que ele recebeu. Que o Senhor Jesus, de acordo com as Escrituras, morreu, ressuscitou, apareceu a Pedro, depois os apóstolos e no final apareceu a ele. E que ele é o menor dos apóstolos, porque ele chegou fora do tempo, como ele diz aqui, ele é um nascido fora do tempo, porque ele veio depois dos apóstolos. E ele fala aqui no versículo 10, que pela graça ele é o que ele é. Ele é o que ele é. Ele foi um perseguidor e agora ele era um apóstolo de Jesus, um grande apóstolo, e ele trabalha muito para o Senhor. E ele fala que tudo que ele tem feito é pela graça do Senhor. Porque é a graça, meu irmão, que nos capacita, nos ajuda, nos fortalece para aquilo que Deus tem para nós. Porque por nós mesmos, humanamente falando, nós não conseguiríamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Você imagina o peso que você carrega quando você é enviado para libertar cativos, transformar histórias de vida através da palavra de Jesus. Você imagina esse apóstolo, o peso espiritual que ele carregava, por tudo aquilo da revelação divina que ele tinha e que ele transmitiria, que seria e se tornaria o que se tornou. Imagine as perseguições malignas, os afrontas, os levantes contra a vida dele. Então, meu irmão, é só a graça de Deus para nos sustentar e nos ajudar, para que possamos realizar aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Amém? Continuando aqui no versículo 12, que diz: Ora, embora... Não, perdão, tô errada. Voltando no versículo 11, eu não terminei o 11. Desculpa, irmão. Continuando aqui no versículo 11, que diz: Portanto, quer seja eu ou eles,
assim nós pregamos e assim tem descrito. Agora o versículo 12. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, eu vou ler novamente. Ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então é vã nossa pregação e também vã nossa fé. Sim, e somos considerados como os falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram. Se apenas nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tinha alguns ali pregando ali no meio dos coríntios que não há ressurreição dos mortos. Então Paulo está dizendo, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E a nossa fé é vã. Então ele está falando aqui no versículo 19, se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se nós estamos vivendo aqui nesta terra, acreditando só naquilo que é desse tempo, que não é algo eterno, então nós somos os piores e maiores miseráveis. É isso que está dizendo o apóstolo Paulo. Ele está dizendo, não tem sentido. Se Jesus não ressuscitou, se não há ressurreição de morte, Jesus não ressuscitou, nós estamos pregando algo errado. Nós não somos testemunhos de Deus, né? Aqui ele diz no versículo 15, e somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos, pois dizemos e testemunhamos que Deus ressuscitou Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. No versículo 20, mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias daqueles que dormem. Só um minuto. Daqueles que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Ele está aqui citando algo que ele já citou lá em Romanos. Você que tem lido a Bíblia comigo, você vai se lembrar. Ele falou isso lá em Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao 21. Onde ele diz que através de um homem, nós fomos mortos, né? Nós fomos destituídos da glória de Deus e fomos afastados do Senhor, através do pecado de Adão. Mas através de um homem, que é Cristo, nós seremos vivificados, seremos mais uma vez amigos de Deus. Continuamos aqui no versículo 23, então. Mas cada homem, sua própria ordem, Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando que tudo na sua ordem. Primeiro, Cristo morreu, né, e ressuscitou. E depois, ele diz Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo. No caso, nós, aqueles que morremos em Cristo, seremos ressuscitados também na sua vinda. Então, virá o fim, quando ele tiver entregue o reino de Deus ao Pai. E quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder. Versículo 25. Porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído é a morte. Ele está citando aqui uma parte de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, onde se diz que será lançado no lago de fogo, tanto a morte quanto o inferno. Lá diz, se você tem curiosidade, algo muito interessante, vai lá ler. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, lá fala sobre isso. Amém? Versículo 27. Porque ele colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que exclui-se aquele que colocou todas as coisas sob ele. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos, se de modo algum os mortos são ressuscitados? Porque então eles são
batizados pelos mortos? Versículo 30. E por que estamos nós em perigo a toda hora? Eu protesto pela alegria que eu tenho em Cristo Jesus, Senhor nosso. Cada dia morro. Paulo está dizendo aqui, se então os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou, e por que eu me coloco em perigo em todo o tempo? Por que eu morro todo dia? Para quê? Com que objetivo? Então, se os mortos não ressuscitam e Jesus não ressuscitou, para que eu estou fazendo isso? Paulo está aqui dizendo. Versículo 32. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então, para que eu estou lutando com feras em Éfeso? Eu acho que ele está aqui, né? Ele passou por situações ali em Éfeso e ele está usando essa analogia. Para que? Se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscita, então para que eu estou fazendo isso? Versículo 33. Não se engane. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Ele está citando aqui um poeta grego, que chama Menandro. Menandro, isso, o nome dele é Menandro. Que na verdade ele cita aquela frase muito conhecida, que as más companhias corrompem os bons costumes. Aqui está de uma forma diferente, porque essa minha versão bíblica aqui, ela é um pouco mais difícil a linguagem, mas é isso que ele está falando, tá bom? Que as más companhias corrompem os bons costumes. E quem citou isso foi um poeta grego chamado Menandro. Amém? Versículo 34. Despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns não têm conhecido de Deus. Eu falo isto para a vossa vergonha. Versículo 35. Mas alguns dirão, como são ressuscitados os mortos e com que corpo eles virão? Tolo, o que tu semeias não é despertado senão morrer. E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo. Pode ser de trigo ou de algum outro grão, mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e cada semente o seu próprio corpo. Ele está fazendo uma analogia aqui com a nossa morte, com a semeadura aqui de uma semente, ou de trigo, ou de algum outro grão. Que ele diz que nós seremos semeados nus, no caso, né, mortos ali, enterrados, nus, e o Senhor vai nos ressuscitar ali da forma que ele desejar, quando ele diz aqui, mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e a cada semente o seu próprio corpo. Versículo 39. Nem toda carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens e a outra carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória dos celestes é uma e a glória dos terrestres é outra. Há uma glória do sol e outra glória da lua e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela em glória. Versículo 42. Assim também é a ressurreição dos mortos, é semeada na corrupção e ressuscitada em corrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural, ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há corpo espiritual. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é primeiro que o espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. E tal qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis é que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quando ele fala aqui no versículo 42, assim também é a corrupção dos mortos, é semeada na corrupção, ressuscitada em corrupção. Corrupção é a degradação do corpo. É a degradação do corpo, é
o nosso corpo sendo degradado ali. Então, quando ele fala, nós seremos semeados com a degradação do corpo e seremos ressuscitados sem essa degradação, porque nós seremos ressuscitados em glória para o Senhor. E aqui ele fala, né, que o primeiro homem foi carne, depois o segundo homem, alma vivente. Então, ele diz que o primeiro nós viemos aqui como homem natural, e depois seremos transformados e seremos ali glorificados como o Senhor foi. E ele termina aqui no versículo 52, em um momento e um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. O corpo e o sangue, eles não são elementos pecaminosos, não são, em si mesmo, mas eles constituem a natureza psicossomática dos seres humanos. Então, eles necessitam ser transformados para que possam receber ali e viver eternamente ali com o Senhor Jesus. Então, por isso que eles são transformados, nós seremos glorificados e transformados para viver uma vida celestial ali com o Senhor. Amém? Continuando aqui no versículo 53. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se reviste de imortalidade. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, isso que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Ele está citando aqui Oséias, capítulo 13, versículo 14. Continuando aqui no versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando ele fala inabaláveis, ele fala sede firmes, seja como uma rocha, indestrutíveis. E sempre se lembre que o seu trabalho não é vão, o Senhor está vendo e ele honrará isso. Amém? Capítulo 16, para a gente finalizar aqui, o 1 Coríntios é o último capítulo deste livro. Amém? Que tem como título a contribuição para os santos. Versículo 1. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, fazei vós também. Paulo está organizando aqui uma ação para levantar fundos ali juntamente com as igrejas da Galácia, ali da Macedônia, para ajudar e levar para a igreja de Jerusalém, que estão passando ali por um tempo difícil, que ocorreu ali após Cristo, no ano 45 depois de Cristo, com as perseguições ali contra a igreja. A igreja de Jerusalém estava sofrendo muito. Então ele estava ali organizando uma ação para levantar fundos e levar ele mesmo ali das igrejas da Galácia e da Macedônia para a igreja de Jerusalém. Amém? Continuando aqui no versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde conforme Deus o prosperou, para que não seja coletado quando eu chegar. E quando tiver chegado, os que aprovardes por suas cartas, eu enviarei para levar a vossa liberalidade a Jerusalém. E se for apropriado que eu também vá, eles irão comigo. Ora, eu irei até vós quando eu passar pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. Versículo 6. E bem pode ser que fique convosco, que passe também o inverno, para que não me acompanheis onde quer que eu for. Porque eu não os verei agora pelo caminho, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Versículo 8. Mas eu ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande, eficaz e aberta para mim, e há muitos adversários. Ora, se Timóteo vier, cuidem para que ele possa estar convosco sem temor, porque ele trabalha na obra do Senhor, como eu também. Versículo 11. Portanto, não deixe nenhum homem desprezá-lo, mas conduzi-o em paz, para que venha ter comigo, pois o aguardo com os irmãos. Versículo 12. E no tocante ao nosso irmão Apolo, eu desejei grandemente que fosse até vós com os irmãos, mas a sua vontade não estava de todo para vir neste tempo, mas ele irá quando lhe for o tempo conveniente. Vigiai e estáis firmes na fé, portai-vos como homens e sede fortes. Todas as coisas sejam feitas com amor, caridade. Eu vos rogo, irmãos, sabeis que a casa de Estefanas é as primícias da Acaia, e que eles têm se dedicado ao ministério dos santos.
Que também vos sujeitais aos tais e a todo aquele que nos ajuda e a trabalha. Alegro-me com a vinda de Estefanas e de Fortunato, de Acaico, porque o que estava faltando da vossa parte eles supriram. Versículo 18. Porque eles revigoraram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saudam. Aquele e Priscila vos saudam muito no Senhor, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saudam, cumprimentando-vos uns aos outros com beijo santo. Versículo 21. Saudação da minha própria mão de Paulo. Se algum homem não ama o Senhor Jesus Cristo, que seja anatema. Maranata. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Versículo 24. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. E aqui nós encerramos 1 Coríntios. É um livro que não é muito longo, tem os seus capítulos curtos. E eu achei que ia dar pra gente terminar no próximo vídeo, mas eu percebi que era melhor encerrar por aqui, tá bom, meu irmão? E no próximo vídeo nós damos início a 2 Coríntios. Permaneça conosco. E que você possa ser motivado pelo Senhor Jesus, em nome de Jesus, a ler mais a palavra do Senhor. Continue lendo na sua casa. Continue lendo, leia a palavra do Senhor. Ela é teu alimento nos dias difíceis. Ela te dá esperança. Ela te sustenta. Ela te fortalece. Ela te ensina o caminho que te leva ao céu. Então, que o Senhor possa te ajudar. E no próximo vídeo eu aguardo você, para que a gente possa juntos continuar lendo a palavra de Deus. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Não se esqueça, curte, comente, envie para os seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho. Nós estamos aqui todo sábado e toda segunda-feira à noite com um ensino para você, com algo para te ajudar e te motivar a ler a palavra de Deus. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.